Eu, pessoalmente, sendo bastante sincero para vocês, eu achei o primeiro tempo do Barça impecável e o segundo tempo complicado. E a minha explicação, a minha opinião de por que isso aconteceu, é que o Barcelona, ele entra na primeira etapa, impõe o seu jogo, toca a bola, ataca, consegue o gol, mas o Raio Vallecano fica vivo na partida. No primeiro tempo a gente teve algumas oportunidades para ir para o intervalo com 2-0. Não é um daqueles jogos estressantes como foi, por exemplo, contra o Girona, contra o Elche, contra a Real Sociedad, que o Barcelona cria 35 oportunidades e não consegue os gols. Em 2 desses 3 jogos a gente perdeu por conta dos gols que a gente não conseguiu converter. Não foi um desses jogos, mas o Barcelona teve chance para uma sorte maior. Poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo, seria um resultado mais justo no que foi a primeira etapa. No segundo tempo, aí não, né? O segundo tempo do Barcelona foi ruim. Vai falar de Joan Garcia. Bora escutar o Joan Garcia, depois eu termino a minha análise. Fala, Joan. Segundo tempo difícil, mas conseguiram a vitória. Sabíamos que o mais importante era ganhar, responde o Joan Garcia. Calma, repórter. O repórter gritou no microfone. São 2 partidas contra o Raio Vallecano que você foi muito bem. O Joan Garcia, ele é meio Bruno Henrique, né? Ele não desenvolve muito raciocínio. Foi bem, que bom, fiquei feliz que joguei bem. 3 jogos dentro de casa, 3 jogos que vocês venceram. E aí o Joan Garcia fala assim, a gente sabia da importância, 3 jogos em casa, a gente sabia que tinha que ganhar, conseguimos nosso objetivo, estamos indo para a data FIFA com uma boa folga, agora no caso dele, né, focar na seleção e no retorno a gente dá continuidade ao bom trabalho. Aí o repórter parabenizou ele pelo prêmio de MVP e ele saiu. Foi basicamente isso, né? Nada de muito chamativo nessa fala do Joan Garcia, mas a gente sempre que alguém entrar para falar, a gente vai parar a nossa análise para escutar o que os jogadores estão falando. Mas, enfim, o primeiro tempo do Barcelona é impecável, o segundo tempo é um pouco mais complicado. Não à toa o Joan Garcia foi necessário para conseguir essa vitória. E o raciocínio que eu estava estabelecendo era aqui. Por que o Barcelona voltou tão mal para o segundo tempo? Mereceu uma sorte melhor na primeira etapa. O resultado justo era 2-0 e no segundo tempo a gente tem que ficar pedindo para o juiz apitar, porque a sensação de que a qualquer momento o Raio Vallecano poderia fazer um gol. Exceto nos acréscimos, né? A exemplo daquela partida da primeira fase de Champions contra o Newcastle, que a gente entra nos acréscimos ganhando de 2-1, fica tocando bola, o tempo passa e o adversário não consegue mais gerar perigo. O Barcelona nos acréscimos do jogo de hoje também conseguiu retomar o controle do jogo e o Raio Vallecano, ansioso para tentar criar uma oportunidade, ficava devolvendo a bola para o Barça. O time trabalhou bem esses acréscimos, mas os últimos 15 minutos do segundo tempo, desde a substituição do Fermin e do Bernal, mas principalmente nos últimos 15 minutos do segundo tempo, era para o Barcelona ter tomado um gol, e não tomou porque o Joan Garcia estava naqueles dias de Joan Garcia, né? Hoje é justo a gente falar, se o Joan Garcia não está em campo, a gente não sai com os 3 pontos. Mas por que isso? O Raio Vallecano é um time melhor que o Barcelona é um time de merda, nós não vamos ganhar nada. Eu imagino que já deva ter alguém falando isso por aí, nas redes sociais, porque sempre tem. Mas não é bem isso. Esse time, ele estava desgastado. A gente percebeu esse desgaste contra o Bilbao. A gente percebeu esse desgaste contra o Newcastle na ida. E aí o time jogou ali no limite, cadenciando e conseguiu 1-0 contra o Bilbao. Cadenciando, se poupando, gerindo esforços e conseguiu 1-1 contra o Newcastle, aquele pênalti sofrido pelo Dani Olmo nos últimos minutos, que impediu o Barcelona de voltar em desvantagem para casa. E na partida contra o Sevilla, eu não acho que o time tenha feito um jogo tão diferente, mas o acaso também fala, também define partida, e ali você teve vamos dizer, uma eficácia na frente do gol que hoje não teve e que não é normal ter sempre, que do nada tava 3-0. 2 gols de pênalti, um terceiro gol do Dani Olmo
3-0, não sei se o Sevilha mereceu sair do primeiro tempo perdendo de 3-0, até diminuiu para 3-1, mas tu percebe que era um time que vinha gerindo esforços. Por quê? Porque o jogo mais importante dessa sequência era a volta contra o Newcastle. Na volta contra o Newcastle, o Barcelona passou o carro, né? O Barcelona entra no segundo tempo contra o Newcastle, amassa, destrói, mostra uma imposição física, uma imposição de velocidade, uma imposição técnica. Tu não pode pedir nada diferente do que foi daquele segundo tempo contra o Newcastle. E vem para esse jogo contra o Raio Vallecano, a exemplo do que foi o pós-vitória por 3-0 contra o Atlético de Madrid, naquele ambiente magnífico da tentativa de remontada que não se concretizou nas semifinais da Copa do Rei, volta pagando o preço, né? E o que você pode exigir de um time que disputa tantas competições é que ele consiga os resultados, mesmo que nem sempre consiga apresentar o seu melhor desempenho. Foi o que aconteceu hoje com o Barça. Temos goleiro para mesmo em dias como hoje sair com os 3 pontos. São 73 pontos. 73 pontos. 100% jogando em casa. A campanha do Barcelona em La Liga é brutal. Muito da demissão do Xabi Alonso passou pelo desempenho do Barcelona do Hansi Flick. Porque se o Barcelona do Hansi Flick tá ali derrapando, o Xabi Alonso tá no emprego até hoje, então o Hansi Flick é o culpado da demissão do Xabi Alonso, porque o Barcelona faz uma campanha de recorde. Se o Barcelona seguir nessa toada, o Barcelona vai buscar 100 pontos, que é o recorde máximo da história do futebol espanhol, só aconteceu 2 vezes. O Real Madrid do Mourinho em 2012 e o Barcelona do Tito Villanova de 2012-13, da campanha 12-13, né? O Real Madrid 11-12, o Real Madrid 12-13. Então é uma campanha absurda do Barcelona no Campeonato Espanhol e na atual temporada como um todo também. Tropeçou muito pouco o Barcelona. Hoje eu senti que o time, contra o Bilbao, eu senti o time se poupando. Contra o Sevilha, o time resolveu cedo. Hoje, eu acho que o Barcelona ele teve dificuldade porque ele estava cansado mesmo. Vai falar Ronald Araújo, bora escutar. Que vitória, muito importante, vitória difícil, e você fez o gol e o time saiu com os 3 pontos. Sim, sim. Sabíamos que seria um jogo difícil. É um grande adversário. O Raio Vallecano é uma grande equipe. Se defendem bem, tem jogadores rápidos no contra-ataque. Sabíamos que ia ser difícil, mas sabíamos que poderíamos, em casa, seguir nessa dinâmica de vitórias. Conseguimos os 3 pontos e agora a data FIFA pra gente espairecer. Cinco vitórias seguidas em La Liga, uma sequência boa de resultado, isso é muito importante para vocês? Agora o responde, sim, muito. A nossa eliminação na Copa do Rei nos machucou, mas nos fez crescer. Aprendemos lições importantes. Essa eliminação nos ajudou a entender algumas coisas que precisávamos melhorar. Melhoramos isso e de lá para cá só resultados positivos. Aquele gol parecia aquele gol lendário que você fez nos acréscimos contra o Girona. E hoje você volta a marcar, temos um Araújo mais goleador essa temporada. E aí ele responde, não é bem isso, é porque eu me esforço para ajudar a equipe, se for fazendo gol, se for defendendo, não importa, na zaga, na lateral, o que eu quero é ajudar esse time a conseguir as vitórias. E fico muito feliz que hoje eu pude ajudar com o gol. E muito contente porque o time conseguiu sair com a vitória. Você fazendo gol e o João fazendo defesas, né? Sim, ele é um excelente goleiro, estamos muito felizes de ter ele no time. Nos treinos a gente percebe o nível que ele tem, é muito difícil fazer gol nele. E aí o Ronald Araújo se despede e fica aí a boa... Fica aí a boa análise aí do Araújo. O Araújo que fez o gol da vitória hoje, né? E mais do que isso, fez um grande jogo. Às vezes o zagueiro faz um gol lá no ataque, não joga nada na defesa e mascara o mau desempenho por conta do gol. Isso não pode acontecer.
Então, só para resumir o que a gente falou sobre o Barça hoje, contra o Atlético Bilbao, o time estava se poupando, ganhou de 1-0. Contra o Newcastle, o time entrou pragmático, porque estava pagando o preço ainda estava em processo de recuperar o melhor nível físico. Empatou fora de casa. Entrou contra o Sevilla, resolveu cedo, e aí ficou tocando bola e garantiu 5-2, 5-2, né, que teve um gol nos acréscimos do primeiro tempo e um gol nos acréscimos do segundo. Um grande jogo do Barcelona, apesar de ter sido um jogo em que a gente percebia o time gerindo esforços, muitas reservas entrando. Volta contra o Newcastle, aí o time deu o que tinha, jogou o que podia, a intensidade até o final, 7-2. E hoje eu acho que não era se poupando, era desgaste. O time queria correr e não conseguia. Não à toa, o Pedri, que vai falar agora, mal por conta do desgaste, sentindo um pouco o desgaste acumulado. O João Cancelo pedindo substituição por desgaste. Os jogadores tendo dificuldade para correr no final da segunda etapa. Felizmente, nos acréscimos tiveram lucidez, tocaram bola e garantiram a vitória. 1-0 também vale 3 pontos. E quem sabe ganhar de 1-0 sabe ser campeão. Vamos lá, Pedro falando agora. Objetivo cumprido, no mínimo vai manter a distância dos perseguidores. E aí o Pedro responde, sim, objetivo cumprido, estamos numa boa dinâmica, queremos mantê-lo o máximo possível e agora ir para a data FIFA e voltar para continuar trabalhando. Ronald Araújo marcou de novo, volta a fazer um gol na frente da torcida. É importante ter um zagueiro que possa marcar gols decisivos? Sim. Na bola parada, ele é um jogador muito importante. Principalmente dentro de casa, ele vem conseguindo fazer os gols. Fez contra o Girona, fez hoje de novo. Ficamos felizes por ele e que ele consiga manter essa confiança que vai nos ajudar muito. E o João Garcia, né? A gente toma um susto e de repente ele resolve lá atrás. É importante ter ele assim? Sim, jogou muito bem. É um goleiro que aporta muito com defesas, na distribuição do jogo, ajudando na fuga de pressão. Bola aérea, ele é muito seguro. Muito feliz que temos ele na equipe. É muito amigo meu, gosto muito dele como pessoa. E vai ser muito importante pra gente no que resta de temporada. E aí o Barça e o Pedro para de falar. E todo mundo que falou, o repórter perguntou sobre o João Garcia e sobre o gol do Araújo. E eu acho que é por aí que passa muito o nosso jogo, né? Amanhã a gente vai fazer a live, a gente vai aprofundar um pouco esse debate, já com a cabeça um pouco mais fresca, com números mais à nossa disposição. Vou aproveitar essa reta final da live e vou responder Superchat Live Pix. Superchat foi... o primeiro foi do Christian Campos. Que partida do João Garcia. Pô, tu tirou... No caso, ele falou pra mim, né? Pô, ADM, tu tirou a barba, agora não tá parecendo o cara que não sabia que o Firmino tinha jogado no Liverpool. Volta com o Cavanhaque. Parecido nunca foi, né? Mas o Cavanhaque era o mesmo. E eu tirei porque... de vez em quando é bom mudar um pouco o rosto, né? O visual. E a minha esposa gosta de mim sem barba. Eu vou ficar um tempinho sem barba aí pra agradar ela. Depois eu deixo crescer de novo. Pra agradar vocês. Ângelo Fortes. O segundo tempo foi uma morte. Mais sorte que juízo. Mais sorte não, né? Mais João Garcia. Porque é o que a gente precisa, né? Eu acho incrível que a gente, quando o goleiro faz as defesas pra gente ganhar, o torcedor do Barça, ao invés de elogiar o goleiro, ele critica o time. Eu acho que a única torcida do mundo que fica puta de ter um goleiro capaz de fazer defesas decisivas é a do Barça. As outras torcidas do Courtois, o Raya, o Alisson, o Neuer, o Buffon na época dele da Juventus, eram goleiros que faziam defesas assim absurdas e cruciais quase todo jogo. Não à toa se consolidaram os lendários Buffon e Neuer como os melhores da história. E os goleiros, os grandes goleiros do momento se concretizaram, se lançaram a essa condição graças a grandes defesas em momentos cruciais. Mas quando é um goleiro do Barça, a gente vai falar mal do time ao invés de falar bem do goleiro. Acho que a gente tem que seguir outro caminho.
O Barcelona não ganhou por sorte, ganhou porque tem um grande goleiro, né? Tem um excelente goleiro, um goleiro de primeira prateleira, que vai garantir 3 pontos mesmo quando os jogadores de linha não estiverem no seu melhor dia. Que vai garantir uma classificação em mata-mata mesmo quando os jogadores de linha não estejam no seu melhor dia. Na ida contra o Raio Vallecano foi difícil, 1-1. Na volta, o Barça mereceu melhor sorte, tá? Esse jogo era jogo para 3-1. O Raio Vallecano fez por merecer 1 gol, mas o Barça fez por merecer 3. Merecimento não ganha jogo. E aí a gente teve uma grande atuação do João Garcia para garantir 1-0. Christian Campos, jogos como o de hoje ganham títulos. 3 pontos muito importantes, poucas falhas na defesa, o Gerard indo muito bem. A exceção daqueles 20 minutos ali, entre a substituição, na verdade 30, né? Fazendo a conta direito dá 30. Entre as substituições que aconteceram, porque tem os acréscimos, entre as substituições que aconteceram, quando saiu o Bernal e o Fermin, e imediatamente após, o Raio Vallecano já deu um susto, o Raio Vallecano cobrou um tiro de meta, dando um susto no Barcelona logo após as substituições, até os acréscimos, o jogo ficou muito aberto. Muito aberto. E o Raio Vallecano tendo mais oportunidades que o Barça. O Barça tinha uma espetada ou outra, mas o Raio Vallecano estava tendo mais oportunidade. Eu não gostei desses 30 minutos. Eu acho que ali a gente nem atacou, nem defendeu, nem cadenciou, nem nada. Só que isso vai acontecer numa temporada de 60 partidas, gente. Porque o time está desgastado. O importante é como você consegue lidar com esse desgaste para mesmo assim ganhar os jogos. O Barcelona lidou com o desgaste, ganhou o jogo, contou com uma atuação estelar do João Garcia, contou com um gol do Araújo. Ganhar do Raio Vallecano nunca é fácil. Ninguém ganha fácil do Raio Vallecano. Ganha. Mas ganhar fácil não é. Temporada passada foi 1-0, hoje foi 1-0. Temporada passada ganhamos lá de 2-1, esse ano empatamos de 1-1. O Real Madrid temporada passada empatou lá de 3-3, empatou essa temporada de 1-1. Essa temporada ganhou de 2-1 no Bernabéu, com aquele gol nos acréscimos, no 12 minutos de acréscimo, até o Real Madrid fazer o gol de empate com o pênalti que o Brahim sofreu. Então, o Raio Vallecano é o tipo do time que ele nunca tá entre os que você acha que vai perder. Mas ele também nunca pode ser considerado aqueles que você imagina que vai ganhar com facilidade. Porque do Raio Vallecano, o normal é ganhar. Especialmente jogando nos seus domínios. Em Vallecas, o normal é tropeçar. Tem mais tropeços nos últimos 5 anos. Se você pega os 3 grandes da Espanha, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Se você pega esses 3 grandes e pega o retrospecto dele em Vallecas, todos têm mais tropeço do que vitória. Ou empate ou derrota, mais do que vitória. E jogando nas suas casas, ganham mais, até porque estão jogando em casa e são os grandes, mas não ganham de goleada. Já foi a época que o Raio Vallecano tomava 6, 7, 8. Ele é um time hoje muito melhor estruturado. É um time que está jogando competição europeia, está classificado para as quartas de final da Conference League. É favorito no seu confronto. Deixa eu só confirmar aqui as datas, quando vai ser. Ele pega o AEK Atenas, dia 9 de abril e dia 16 de abril. É favorito para chegar pelo menos nas semifinais, o Raio Vallecano. Então não é um time qualquer, tá? Como qualquer time que está jogando competições europeias sem ter um elenco profundo, ele sofre para disputar competições simultâneas, está ali no meio da tabela, mas é um time difícil de ganhar. O importante é ganhar. Não dá para ganhar fácil. Então, eu considero que sim. Esse é um jogo desses que ganha título. Não dá pra gente falar que o segundo tempo do Barcelona foi bom, mas o time conseguiu resolver a partida, levou os 3 pontos e eu acho que dá um sentimento de que, foi o que eu falei inclusive no intervalo, me perguntaram sobre isso e eu falei, tu confia mais nesse time do que da temporada passada? Eu falei sim. E por quê? Porque é um time que pode não ter aqueles desempenhos de golear Real Madrid, Bayern de Munique, todos numa sequência. Do mês de outubro, fazendo 50 gols e tomando 2. Não teve aquele teto, mas teve muito mais constância. E nas partidas contra times menores, que na temporada passada, ou a gente goleava ou tropeçava, na temporada atual a gente aprendeu a ganhar de 1-0. E isso é um sinal de confiabilidade. E hoje demonstrou isso mais uma vez.
O Barcelona teve, nesse campeonato espanhol, 29 partidas, 24 vitórias. É vitória pra caramba, velho. São 5 tropeços em 29 jogos. E nenhum desses tropeços em casa. Em casa 100%. É um time que tem que ser muito mais elogiado. A galera tem que parar com essa crítica de videogame, sabe? Que no videogame tu consegue ganhar 5, 6 partidas consecutivas de goleada. Toda vez que tu vai pro desarme, tu ganha. Toda vez que tu joga a bola na área, o cabeceio sai certo. A galera tem que parar um pouco com essa crítica de videogame. A expectativa, ela tá muito distorcida do que pode ser uma realidade. Não tem nenhum time jogando o que o torcedor do Barça exige que o Barça joga e nunca teve. Nem o Barça do Guardiola terminava as temporadas tendo 35 vitórias. Nunca teve. E ele não ganhava todos os jogos. Quantos jogos o excelente Barça do Guardiola, o magnífico Barça do Luiz Henrique, não ganhou de 1-0 numa jogada individual do Messi? Hoje ganhamos de 1-0 num gol de escanteio do Araújo. Vale 3 pontos do mesmo jeito. Esse time tem tudo para bater campeão. Eu olho para jogos como hoje e eu chego à conclusão que eles dizem mais sobre um time que está pronto para ser campeão do que sobre um time que não consegue, que não vai conseguir manter o desempenho sempre. Por quê? Porque desgastado, meio de semana jogou Champions, pegou um adversário chato, se fechou bem o adversário, tinha o contra-ataque em velocidade, que é sempre uma arma perigosa, e conseguiu ganhar de 1-0 do mesmo jeito. Isso é a característica de um time que vai ser campeão.